Pedi ao meu marido que nos dessemos um tempo na nossa relação. Eu precisava de experimentar com mais pessoas. Passaram-se 3 anos, e agora que quero voltar para ele, descubro que ele se casa numa semana. Eu e o Lucas estávamos casados há 4 anos, e para quem via de fora, parecia a vida perfeita, mas eu sentia que a nossa vibração energética estava perigosamente estagnada. Eu sempre fui uma pessoa em busca de expansão, enquanto ele se contentava com a rotina linear de um jantar de quarta-feira e planos para o fim de semana. Foi quando comecei a seguir algumas mentoras de despertar feminino no Instagram que as escamas finalmente caíram dos meus olhos. Elas explicavam com uma clareza que o Lucas nunca teve, que a monogamia tradicional é na verdade uma âncora de baixa frequência, que impede a alma de alcançar seu verdadeiro potencial. Eu percebi que precisava de espaço para integrar novas partes de mim que o casamento estava sufocando lentamente. A verdade é que eu estava evoluindo para um plano que o Lucas, em sua limitação terrena, não conseguia nem visualizar. Senti que era meu dever, tanto para comigo quanto para com o nosso laço cósmico, sugerir o que chamei de hiato sagrado. Propus um período de 3 anos de autoexploração total, onde poderíamos integrar novos contratos de alma, sem as amarras do cotidiano, mas mantendo nossa conexão base intacta no plano sutil. O Lucas infelizmente reagiu de uma forma muito primitiva e ficou completamente arrasado com a proposta. Eu entendi a dor dele como sendo apenas o ego ferido, resistindo à evolução inevitável que eu estava propondo para o nosso bem maior. Mesmo com a resistência dele, eu segui o chamado do meu guia interior e iniciei meu processo de cura. Passei esses últimos 3 anos viajando pelo mundo, frequentando retiros de silêncio e me conectando com homens que realmente honravam meu processo e entendiam a fluidez do ser. Eu nunca cheguei a assinar um divórcio oficial ou a mover qualquer papelada jurídica, porque, na minha visão, estávamos apenas sustentando o espaço. Eu acreditava piamente que enquanto eu me aventurava, o Lucas estaria lá, mantendo a chama acesa para o nosso reencontro triunfal e transformador. Para mim, o tempo era apenas uma construção e o nosso vínculo era imune a qualquer interferência externa ou distanciamento físico. Na semana passada, senti que meu ciclo de cura finalmente atingiu o ápice e que eu estava pronta para retornar e compartilhar minha nova frequência com ele. Fui até a nossa casa bom, tecnicamente a casa onde ele mora, mas que energeticamente ainda é o meu porto seguro para surpreendê-lo com a minha metamorfose. Eu esperava encontrar aquele ambiente familiar, talvez um pouco empoeirado pela minha ausência, mas pronto para ser preenchido pela minha luz renovada. O Lucas não estava lá, o que considerei um sinal do universo para que eu tivesse um momento de introspecção antes do encontro. Foi quando notei, na mesa da varanda, um pacote que parecia ser correspondência recente e importante. Ao abrir o pacote, me deparei com um convite de casamento minimalista, em um tom verde-oliva que eu achei particularmente sem vida. Li os nomes e o choque percorreu cada fibra do meu ser. Lucas e uma tal de Sofia, com a cerimônia marcada para o próximo sábado. Fiquei paralisada, sentindo como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés, tamanha a traição vibracional que aquilo representava. Como ele pôde ser tão básico a ponto de tentar sobrescrever nosso laço cósmico com um compromisso tão careta e institucional? É óbvio para qualquer pessoa desperta que ele está usando essa Sofia como um tapa-buraco emocional. Simplesmente por não ter tido a coragem de sustentar a intensidade da minha ausência. O que mais me dói é perceber como ele se deixou levar por essa narrativa de seguir em frente, que nada mais é do que uma fuga do trabalho espiritual que iniciamos. Ele prefere o conforto de uma relação morna e linear do que esperar pela mulher multidimensional que eu me tornei. Essa Sofia deve ser o tipo de pessoa que se contenta com o mínimo. Uma alma que não questiona as estruturas e aceita ser o prêmio de consolação de um homem que não aguentou o processo de metamorfose da sua verdadeira parceira. Eu me sinto profundamente injustiçada por ter feito todo o trabalho difícil de evolução para, no final, ser recebida com um pedaço de papel verde-oliva que ignora toda a nossa história. É decepcionante ver como Lucas escolheu a estagnação no lugar da transcendência, provando que ele nunca esteve à altura do meu despertar. Ele está prestes a cometer um erro crasso, prendendo-se a alguém que claramente não entende a profundidade das trocas energéticas. Eu fiz tudo certo, segui todos os sinais, e agora sou punida pela falta de visão de um homem que prefere a segurança do conhecido à glória do retorno. A sensação é de que todo o meu esforço de cura está sendo ignorado por um capricho mundano e uma necessidade desesperada de validação social. Sinto que o universo está me testando, mas a ingratidão dele é algo que minha frequência atual ainda tem dificuldade de processar sem sentir um profundo desdém. Comentários da história principal.
Usuário anônimo 1 diz, basicamente, você abandonou seu marido por 3 anos para ficar com outros caras e agora está indignada porque ele não ficou te esperando como um eletrodoméstico guardado no depósito. O hiato sagrado é só um nome gourmet para traição com aviso prévio e falta de responsabilidade afetiva básica. Resposta da OP. Você fala de uma perspectiva muito limitada e presa a conceitos possessivos de propriedade. O tempo é uma ilusão da matriz 3D e o Lucas deveria ser grato por eu ter voltado com uma alma muito mais evoluída para oferecer a ele. Usuário anônimo 2 diz, espera um pouco, você simplesmente chegou na casa dele, que você não pisa há 3 anos, e abriu a correspondência privada do cara? Isso não é busca de sinais, é invasão de privacidade e falta de noção total sobre o que é um ex-marido. Resposta da OP. Aquela casa ainda é minha em um nível espiritual e vibracional, então não existe essa ideia de invasão entre almas que compartilharam um contrato. Eu só estava acessando informações que o universo colocou no meu caminho para me alertar sobre o desvio dele. Atualização 1. Já se passaram 3 dias desde que aquele convite verde-oliva tentou desestabilizar o meu campo áurico, mas eu não me deixei abalar por muito tempo. Tentei ligar para o Lucas diversas vezes para termos uma conversa madura sobre esse comportamento reativo dele, mas percebi que ele bloqueou minha energia. De forma literal, já que minhas chamadas vão direto para a caixa postal. É impressionante como as pessoas preferem o isolamento e o bloqueio em vez de enfrentar a verdade de uma conexão que elas não conseguem mais manipular. Diante desse silêncio covarde, decidi entrar em contato com alguns dos nossos amigos em comum, esperando encontrar um pouco de sanidade e mediação. Para minha surpresa e decepção, percebi que todos eles foram doutrinados por uma narrativa distorcida de que eu simplesmente o abandonei à própria sorte. Uma das nossas amigas, a Marina, teve a audácia de dizer que eu dei um ghosting no meu próprio casamento, e que eu não deveria esperar nada dele agora. É triste ver como pessoas que eu considerava evoluídas se deixam levar por conceitos lineares de tempo e compromisso, ignorando completamente a necessidade de expansão da alma. Eles não conseguem entender que o meu afastamento foi um ato de amor próprio que, consequentemente, traria benefícios para o Lucas também, se ele estivesse pronto para receber. Apesar de toda essa resistência externa, eu decidi que preciso intervir pelo bem dele, pois sinto que o Lucas está agindo por puro trauma. Não estou fazendo isso por ego ou por querer ele de volta a qualquer custo, mas sim para protegê-lo de cometer um erro de baixa vibração ao se unir a essa Sofia. Ele está claramente em um estado de dissociação, tentando preencher o vazio que eu deixei com uma presença que não exige nada da alma dele. Se eu permitir que esse casamento aconteça sem um aviso prévio, estarei sendo cúmplice da autodestruição espiritual dele. Através de uma dessas redes de contatos que ainda não foram totalmente corrompidas, descobri onde e quando será o jantar de ensaio deles. É a oportunidade perfeita para eu usar os scripts de comunicação não violenta, que pratiquei exaustivamente durante o meu retiro em Bali. Vou aparecer lá com toda a minha serenidade e ajudá-lo a perceber que essa cerimônia de sábado é apenas uma resposta de trauma, à minha ausência prolongada. Tenho certeza de que quando ele me vir pessoalmente com minha nova frequência, todas as barreiras mentais que ele construiu vão desmoronar diante da verdade. Comentários da atualização 1. Usuário anônimo diz, você realmente vai usar comunicação não violenta para invadir um jantar privado onde você não foi convidada? Você parece uma vilã de livro de autoajuda que justifica qualquer maluquice usando termos bonitos para não admitir que perdeu o controle. Resposta da OP. A verdade sempre soa como loucura para quem não está pronto para o despertar da consciência. Eu não estou invadindo nada, estou apenas ocupando o meu lugar de direito na linha do tempo dele para evitar um desastre maior. Usuário anônimo 2 diz, já parou para pensar que a Sofia é só uma mulher normal que quer casar com um homem que ela ama, sem precisar de retiros ou hiatos. Deixe o casal em paz e vá viver a sua metamorfose longe da felicidade alheia. Resposta da OP. A Sofia é claramente uma alma jovem que ainda não compreende a profundidade e a complexidade de um contrato de alma verdadeiro. Ela está vivendo uma ilusão de superfície que não vai sustentar o Lucas quando os desafios reais da vida aparecerem. Atualização 2. Já se passaram 24 horas desde que tentei realizar a minha intervenção de cura, e devo dizer que o jantar de ensaio foi um verdadeiro pesadelo frequencial. Entrei no restaurante durante os brindes, usando meu vestido de seda cerimonial branca, que escolhi especificamente para simbolizar a pureza e a transparência das minhas intenções. O silêncio que se seguiu à minha entrada foi denso,
mas eu o interpretei como um momento de reconhecimento coletivo da minha presença magnética. Tentei me aproximar da mesa principal para explicar, de forma calma e centrada, que eu e o Lucas ainda estamos emaranhados quanticamente e que a Sofia é apenas uma ponte temporária. Infelizmente, o Lucas demonstrou que está com os chakras totalmente bloqueados, e não me deixou sequer concluir meu raciocínio sobre a nossa união atemporal. Ele se levantou com uma expressão de raiva que eu nunca tinha visto, uma clara manifestação de seu ego tentando se proteger da verdade que eu representava ali. Sem qualquer respeito pelo nosso histórico ou pelo meu processo de cura, ele chamou seguranças do local para me retirarem como se eu fosse uma estranha qualquer. Foi uma cena lamentável que mostrou o quanto ele regrediu em termos de maturidade emocional e espiritual durante esses anos em que estive fora. A reação da Sofia foi ainda mais perturbadora para mim, pois ela nem sequer chorou ou fez um escândalo, o que eu esperava de alguém em sua posição. Ela apenas me encarou com uma quietude julgadora, um olhar frio que me convenceu de que ela está operando totalmente dentro da matriz 3D. Eles pareciam dois robôs seguindo um roteiro de convenções sociais, completamente alheios à eletricidade e ao significado real da minha aparição. Saí de lá escoltada, mas com a convicção de que a semente da dúvida foi plantada naquele ambiente estéril e sem vida. Como as vias de comunicação tradicionais falharam devido ao estado de negação do Lucas, decidi recorrer à minha ferramenta suprema de resolução. Vou enviar a ele o documento de dissolução de contrato de alma, que redigi cuidadosamente durante minha fase mais intensa de shadow work. Entendi que se ele realmente deseja seguir com essa união mundana, ele precisa primeiro assinar a baixa energética da nossa história oficial. Não é uma questão de papelada jurídica, mas de integridade espiritual, e eu não vou permitir que ele carregue resíduos da minha luz para o casamento com aquela mulher. Comentários da atualização 2. Usuário Anônimo diz: você foi de vestido branco no jantar de ensaio do seu ex-marido com a noiva atual dele? Isso não é seda cerimonial. É um atestado de que você é completamente sem noção e quer sabotar o dia da outra mulher por puro ego. Resposta da OP. O branco é a cor da cura e da neutralidade, e se as pessoas escolhem ver isso como uma provocação, é apenas um reflexo da limitação delas. Eu estava lá para limpar o campo, não para competir por atenção em um nível tão baixo. Usuário Anônimo 2 diz: onde é que se reconhece firma de um documento de alma? Isso é um PDF com figurinha de cristal ou você realmente acha que um papel inventado por você tem algum valor legal ou moral para alguém que seguiu em frente? Resposta da OP. As leis universais não precisam de cartórios ou da burocracia falha dos homens para terem validade e efeito. O contrato que enviei é uma ferramenta de libertação que o Lucas precisa para não ficar preso a mim enquanto tenta viver outra vida. Atualização 3. Já se passaram 2 dias desde a última atualização e o bumerangue de eventos me atingiu em um lugar que eu nunca imaginei que seria vulnerável. Enviei o contrato de alma por um mensageiro particular diretamente para o local onde eles estavam organizando os detalhes finais do casamento hoje de manhã. Tive o cuidado de incluir um cristal de cura que carreguei comigo por todo o mundo, desde o dia em que decidi iniciar meu hiato sagrado. Esse cristal deveria, teoricamente, absorver toda a dor coletiva da nossa separação e permitir que a cerimônia dele ocorresse sem interferências do nosso passado mal resolvido. No entanto, o cristal parece ter catalisado uma realidade jurídica que eu não estava preparada para enfrentar de forma tão brusca. Poucas horas depois da entrega, quem entrou em contato comigo não foi o Lucas em busca de perdão, mas o advogado dele com uma postura extremamente agressiva. Ele não mencionou o contrato de alma, mas informou que estava usando o meu próprio blog de autoexploração como evidência contra mim. O blog que mantive por 3 anos, detalhando minha liberdade e minhas conexões com outros homens, foi anexado a um processo de abandono de lar. Foi um choque perceber que a liberdade que eu ostentava em cada post, dizendo que eu era desprendida e não pertencia a ninguém, foi o que o juiz usou para validar o pedido dele. O advogado conseguiu uma anulação rápida do nosso casamento e uma medida protetiva que me impede de chegar perto de qualquer propriedade relacionada ao evento de hoje. Minha própria manifestação de independência, que eu considerava minha maior conquista espiritual, tornou-se um muro jurídico intransponível que me afasta dele definitivamente. O sistema, em sua frieza, transformou minha jornada de luz em uma prova documental de negligência conjugal. Neste exato momento estou sentada em um café pequeno e sem graça, localizado bem em frente à igreja, onde a cerimônia está prestes a começar. Consigo ver, através da vitrine, a Sofia descendo do carro e entrando no templo com uma calma que me irrita profundamente.
Ela está usando exatamente o mesmo estilo minimalista que estava no convite, parecendo uma extensão daquelas letras verdes e sem vida. É doloroso ver que a minha vida foi reduzida a um processo judicial enquanto ela assume o papel que eu apenas deixei em pausa para poder evoluir. Comentários da atualização 3. Usuário Anônimo diz, então a sua jornada de cura pública serviu de prova para o divórcio e para provar que você abandonou o cara? Que ironia deliciosa ver que o ser desprendida agora significa que você não tem direito nem de reclamar que ele seguiu a vida. Resposta da OP. O sistema jurídico é profundamente patriarcal e não possui as ferramentas necessárias para entender relações fluídas e multidimensionais. Eles transformaram minha busca por transcendência em um crime de abandono, o que só prova como o mundo odeia mulheres livres. Usuário Anônimo 2 diz, rindo muito com o fato de que o seu diário de cura virou basicamente a sua ordem de despejo da vida do Lucas. Você deu todas as armas para ele se livrar de você legalmente enquanto achava que estava arrasando no Instagram. Resposta da OP. O meu blog era uma forma de expressão artística e espiritual, e a arte sempre foi perseguida por aqueles que não conseguem compreendê-la. O Lucas usou a minha vulnerabilidade e honestidade contra mim, o que mostra o caráter dele, não o meu. Atualização 4. Já se passaram 6 meses desde aquele sábado em que assisti ao casamento do Lucas da mesa de um café, e minha vida tomou um rumo que eu ainda estou tentando processar. Estou morando agora em um estúdio bem pequeno e barulhento, muito longe do bairro onde eu e o Lucas tínhamos a nossa casa e a nossa história. Às vezes o algoritmo me mostra fotos dele com a Sofia, e eles parecem o que as pessoas chamam de aterrados, o que para mim é apenas um código espiritual para dizer que são pessoas terrivelmente entediantes e limitadas. Eles postam fotos em feiras orgânicas e parques, vivendo uma existência que parece ter saído de um comercial de margarina de baixa frequência. Percebi com o tempo que a minha evolução foi tão avançada e rápida que acabei deixando Lucas para trás em uma realidade que eu mesma não consigo mais habitar plenamente. Eu continuo seguindo minhas mentoras, mas ultimamente os vídeos e os cursos parecem repetitivos, como se as promessas de abundância estivessem presas em um loop que nunca se materializa. Perdi minha casa confortável, perdi a estabilidade financeira que o Lucas provia e perdi todo o meu antigo círculo social, que se fechou em torno do novo casal. Tudo isso porque segui uma frequência que me prometeu o universo, mas que no fim me entregou apenas uma lição amarga de vazio. Recentemente vi um post de aniversário de casamento onde o Lucas agradecia a Sofia por ensiná-lo o que é presença real, e por estar ao lado dele nos momentos de verdade, sem jogos ou fugas. Aquilo doeu de uma forma que nenhum cristal de cura conseguiu suavizar, porque percebi que ele encontrou na simplicidade dela o que eu nunca pude oferecer com minha complexidade. Passei 3 anos tentando me encontrar em lugares exóticos e braços alheios, e tudo o que descobri foi que enquanto eu vibrava alto nas nuvens, esqueci de manter os pés no chão da realidade. Estou começando um novo ciclo de cura agora, mas a verdade é que desta vez, o universo parece estar em um silêncio absoluto e muito, muito frio.